A paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra para a nossa meditação. Está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler somente até o versículo 5, que diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Até aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Essa história, irmãos, de um homem de Gadara, a cidade de Gadara. Chama o título da mensagem O Endemoniado Gadareno. Naquela cidade de Gadara havia este homem que morava em sepulcros, morava no cemitério, se alimentava de coisas sujas, provavelmente, com certeza. E ele morava ali. E não havia cadeia que lhe prendesse. Todas as vezes que alguém tentava prender ele, amarrava com correntes, colocava em cadeias, com grilhões. Ali, aquilo para ele era como se fosse papel. Ele arrebentava e quebrava tudo. E voltava de novo para os sepulcros, para os cemitérios. E vivia ali, ele fez ali a sua casa. E um dia, Jesus estava com os seus discípulos, pregando a palavra. E aí ele falou para os seus discípulos: Olha, vamos passar para o outro lado, para a outra margem? Peguem os seus barquinhos e vamos para o outro lado. Porque Jesus sabia que do outro lado existia alguém que precisava muito dele. Com certeza muitos precisavam de Jesus, que todos nós precisamos. Mas aquele homem estava sofrendo muito. O diabo atormentava aquele homem há muitos anos. Com certeza os seus pais já haviam levado ele em vários lugares, vários tratamentos, mas nada adiantou. E aquele homem vivia em sepulcros, ele se machucava, ele se feria, vivia gritando. Versículo 5 diz que andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, se ferindo com pedras. Imagina só, de dia e de noite, clamando pelos montes, gritando, clamando e se ferindo com pedras, porque o diabo fazia isso na vida dele, fazia com que ele ficasse se ferindo, se machucando, e com certeza ele não aguentava e vivia clamando, gritando pelas montanhas, pelos montes, e a sua morada era no cemitério. O diabo escravizava aquele homem, e como eu já estava dizendo, no versículo 4, fala, e a partir do versículo 35, fala: Jesus apazigua a tempestade. Porque Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos pegaram o barquinho e começaram a navegar para ir para o outro lado. Mas o reino das trevas sabia que Jesus ia lá para Gadara. Que quando ele chegasse do outro lado, ia chegar na terra dos Gadarenos. E Satanás sabia que ali existia um homem que era atormentado por demônios, por ele e a sua equipe. Então, se levantou ali no mar uma grande tempestade. Ali se levantou uma grande tempestade. O mundo espiritual sabia que Jesus ia salvar a vida daquele homem, ia libertar ele daqueles demônios. Então, o mundo espiritual se levantou de uma tal forma para impedir que Jesus chegasse ali. E aí conta a história que Jesus estava naquele barco e se levantou uma grande tempestade. Se levantou uma grande tempestade e os discípulos: Senhor, tu não estás vendo? Nós vamos morrer, Jesus. Nós vamos morrer aqui. O Senhor não está vendo? Muitas vezes se levanta tempestades em nossa vida e nós começamos a questionar Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, eu vou perecer, eu vou morrer, me ajude. O Senhor está vendo, Ele está cuidando de ti. Acalma o teu coração, se tranquilize.
porque tudo isso vai passar, essa tempestade vai passar. Todas as vezes que o Senhor quer te dar uma grande vitória, o mundo espiritual se levanta. Satanás, ele sabe que Deus tem algo grande para ti e para mim. Ele sabe que Deus está preparando uma vitória muito grande. Então o mundo espiritual se levanta para nós não recebermos a vitória. Para você não receber aquilo que você está buscando. Foi assim que aconteceu na vida daquele gadareno. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas mesmo assim, Jesus conhecia ele e a sua família. E Jesus falou: olha, nós vamos atravessar para o outro lado. E aí se levantou aquela grande tempestade, o Senhor repreendeu o mar, a fúria do vento, tudo se acalmou e se tornou grande bonança. E aí eles conseguiram chegar ali em Gadara. E assim que ele chegou em Gadara, a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 5, e saindo ele do barco, saiu-lhe ao encontro. Quem saiu do barco? Jesus. Quando Jesus saiu do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Quando ele viu Jesus de longe, ele saiu do sepulcro e saiu. Que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Mas na verdade não era ele que estava falando, eram os demônios que estavam falando na boca daquele homem. Que tenho eu contigo? Vieste nos atormentar? Antes do tempo, antes da hora. E Jesus perguntou qual o nome dele, daqueles demônios. E eles disseram, é legião, porque somos muitos, não somos um só. E muitas vezes, irmãos, quando nós vemos uma pessoa andarilho nas ruas, muitas vezes eles estão maltrapilhos, sujos, eles estão barbudos, cabeludos, com um saco nas costas, muitas vezes falando sozinho. E muitas pessoas pensam que eles estão falando sozinhos, mas eles não estão falando sozinhos, não. Eles estão falando com demônios, eles estão vendo o mundo espiritual, eles estão falando com demônios. E eles sofrem, eles são pessoas que sofrem, que têm uma vida escravizada por Satanás. E Jesus, ele veio para libertar essas pessoas da escravidão, do pecado, das tormentas do mundo espiritual, do mundo infernal das trevas. E ele falou para o seu povo: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos. Isso foi o Senhor que nos mandou fazer. Então, quando vir algo para você fazer, minha irmã, meu irmão, faça. Coloque a tua mão, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, mas ele precisa de um vaso. Ele precisa que você esteja disposto, esteja disposta a fazer a obra do Senhor. Ele quer te usar. Dê lugar ao Espírito Santo para que ele venha te usar. Para que ele venha, através da tua vida, libertar muitas pessoas que estão escravizadas. Através da minha vida, libertar muitas vidas que estão escravizadas no mundo. O diabo atormenta, escraviza essas pessoas. Então aqueles demônios vieram até Jesus e falaram: que tenho eu contigo que vieste me atormentar? E eles pediram, imploraram a Jesus: olha, está vindo ali aquela manada de porcos, deixa que nós vamos para lá. E Jesus permitiu que os demônios saíssem. Jesus mandou que aqueles demônios saíssem do corpo daquele homem e fosse para aquela legião perdão, irmãos, para aquela manada de porcos. E a Bíblia diz que era quase 2.000 porcos. Versículo 13. Versículo 13 fala disso. Que eles saindo daqueles espíritos, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 e se afogaram. Os porcos se afogaram no mar. Ficaram tão atormentados com aqueles demônios neles que eles se precipitaram no mar. Morreram todos. Então, é coisa terrível, é coisa espantosa. O diabo, quando ele toma conta, quando ele toma posse da vida de uma pessoa, a pessoa não consegue se libertar sozinha. Se não tiver uma pessoa que o ajude, que esteja orando pelaquela pessoa, intercedendo e clamando a Deus, os demônios atormentam essas pessoas. E neste dia, aquele moço de Gadara, ele foi liberto. Ele foi liberto, ele ficou em perfeito juízo. E o versículo 15.
E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado e vestido em perfeito juízo e temeram. Olha, chega, é uma coisa tremenda, coisa linda. Eles foram até Jesus, o povo daquela cidade, e viram o gadareno ali, aquele rapaz assentado ali com Jesus, em perfeito juízo e vestido. Com certeza ele andava muitas vezes até pelado, sem roupa. Meu Deus, que coisa tremenda. E eles ficaram espantados, as pessoas temeram. Não é aquele moço que vivia nos sepulcros, que mora nos sepulcros? Não é ele? E outro, com certeza, eu imagino, eu penso, falava, eu acho que é ele. Parece com ele. É ele sim. E as pessoas ficavam espantadas com o que tinha acontecido. Jesus foi naquela cidade por causa daquele gadareno, libertar aquele moço. E uma coisa também que eu quero trazer, por que os demônios perguntaram para o Senhor, o que temos nós contigo? Por que vieste nos atormentar? Com certeza eles teriam medo de ser mandados de volta para o abismo, um lugar de tormento. Eles não queriam voltar para lá. Eles querem um corpo, para ficar num corpo, ficar num território. Ali com certeza era o território deles, aquela cidade. Então eles queriam um corpo. Aí aqui diz assim, eu marquei aqui, ó. Existem, por várias razões, conforto e segurança. Os demônios podem ter se sentido confortáveis e seguros naquele território, onde podiam exercer sua influência e controle sobre as pessoas. Tem muitos lugares que eles se sentem à vontade. O pecado é tanto, as pessoas estão tão longe de Deus que o diabo ele sente à vontade em estar naquele território e em muitas pessoas. Os demônios podem ter tido poder e autoridade sobre a região, permitindo-lhe realizar muitas atividades malignas sem serem perturbados. Não tinha ninguém para falar de Jesus ali. Mas quando Jesus chegou, os demônios ficaram com medo. E aí eles foram perturbados, porque Jesus chegou para libertar aquele homem. Os demônios podem ter tido medo de serem enviados de volta ao abismo, um lugar de tormento e confinamento, mencionado em Lucas 8:31. Os demônios podem ter desejado permanecer em um corpo, mesmo que fosse um corpo de porco, em vez de serem expulsos e terem que procurar um novo hospedeiro. Então, os demônios ficaram apavorados, porque vieste nos atormentar. E muitas vezes, quando nós estamos perto de pessoas que estão possessas, que estão endemoniadas, essas pessoas nos olham com um olhar de raiva, de ira. Essas pessoas, com o olhar, elas nos comem com o olhar, elas querem nos destruir. Pessoas que nós nunca vimos na vida, mas quando olha pra gente aquele olhar de ira, de raiva, não é a pessoa, é o diabo. Então, que nós devemos andar revestido cheio do poder de Deus, das armas do Espírito. Efésios capítulo 6, a partir do versículo... Efésios capítulo 10, a partir do versículo 6, fala das armaduras do Espírito. Ou vice-versa, 6 e 10, não me recordo agora. Eu acho que é Efésios capítulo 6, versículo 10, que fala das armaduras do Espírito. Nós devemos estar armados, preparados para quando nós for enfrentar essas coisas, nós não passarmos vergonha. Não passarmos vergonha. Como aqueles moços, que eu não me recordo agora, que foram expulsar os demônios em nome do Deus de Paulo. E os demônios falaram para ele, olha, Jesus eu conheço, Paulo também, e vocês, quem são? E deram uma surra naqueles rapazes, deixaram eles pelados, sem roupa. Então que nós venhamos estar cheios, revestidos do Espírito de Deus, para que nós possamos repreender o inimigo. Quando nós ver que aquela pessoa precisa de libertação, nós estarmos prontos para colocar a mão, estender a mão e repreender no nome de Jesus. E em nome de Jesus o diabo sair dessa pessoa. Porque aquele moço, ele viveu muito tempo, muitos anos, aprisionado por Satanás, nos sepulcros, nas ruas, nas montanhas, se cortando. E, como eu já falei, prendiam ele com cadeias, com correntes, e aquilo para ele não era nada. Não era o moço, eram os demônios. Porque força espiritual não tem como lutar com as nossas forças carnais, é impossível. Mas o nosso Deus é poderoso, tremendo e terrível.
Todo o poder está na mão dele. E ele nos deu essa autoridade. Quando ele falou, ide, fazei discípulos, expulsai os demônios, curai os enfermos, falai do meu amor, né, para todas as pessoas, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, que nós venhamos fazer a nossa parte, pregar a palavra do Senhor, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão atormentados, que o Senhor venha libertar, porque não é nós que liberta, é o Senhor Jesus, é o nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Então que essa palavra fique para a tua meditação, para a minha meditação neste dia. E vamos usar as armas que o Senhor nos deu, porque cada um de nós temos uma arma. Nós temos uma arma que o Senhor nos deu para lutar. Então vamos lutar lute com a arma que você tem. Eu vou lutar com a minha arma. A palavra do Senhor é uma arma. O jejum, a oração são armas poderosas para quebrar os grilhões das trevas. Que essa palavra fique para a tua meditação. Deus abençoe a todos.